Olá, eu sou Adriele Marquezine, jornalista especializada em negócios e saúde e cofundadora da Essence, uma agência focada na produção de conteúdo B2B. Por aqui, eu sirvo como sua guia nos corredores do Bastidores da Saúde, uma iniciativa da MV, líder no desenvolvimento de tecnologia para a saúde. Este, como todos os demais episódios do projeto, estão disponíveis tanto no formato podcast, nas plataformas de áudio, quanto como videocast no YouTube, onde você pode dar um rosto aqui às nossas vozes. Aliás, tem muito mais conteúdo sobre tecnologia, gestão e saúde em todos os canais da MV, blog, mídias sociais, etc. Essa montanha de conteúdo é criada porque a MV está comprometida com a transformação digital da saúde e sabe bem que nenhuma mudança ocorre sem conhecimento de qualidade como base. Vamos ao tema de hoje, então? Novas tecnologias. Os médicos estão preparados? Aqui comigo, eu tenho o Newton Nunes Filho, que é presidente do Sistema Unimed Teresina. O Newton é médico de formação e também tem uma extensa formação executiva. Eu vou falar só algumas das entidades, porque eu estava olhando o seu currículo no LinkedIn e eu falei, meu Deus, quantos anos ele tem? Deve ter uns 150, o tanto que esse homem já estudou. Mas vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e a Faculdade Unimed. Seja muito bem-vindo, Newton. Obrigado. É um grande prazer estar aqui hoje neste programa. Perfeito, então vamos lá. Então, seguindo o nosso papo aqui, a gente tem à distância o Carlos Eurico Pereira, também médico de formação, também com especialização executiva, também com currículo imenso. Ele passou por entidades como Universidade Federal de Santa Maria e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O Carlos é coordenador de gestão, inovação e marketing médico no Cetros Educação Médica e também investidor e mentor na Venture Smart Capital. Ele também é autor do livro Mindset Médico. Carlos, obrigada por estar com a gente, mesmo à distância. Prazer é todo meu, uma honra. Maravilha. Gente, então vamos lá? Primeira pergunta, estão preparados? Vamos lá. Eu quero começar aqui com vocês dois, propondo um exercício. Quando eu falo novas tecnologias em saúde, o que vem à mente de vocês em primeiro lugar? E além do que vem à mente, qual conversa de bastidor vocês têm automaticamente sobre esse assunto? Quem quer começar? Bom, eu acho que eu vou começar porque eu estou aqui, Cara a presencial, cara a cara. Bom, primeiro, esse é o grande assunto do momento, na área da saúde. A tecnologia, eu entendo que nós estamos passando por uma revolução. A nossa geração está vivendo uma revolução. Eu acho que muita coisa já houve, por exemplo, desde que eu me formei para cá, desde que quando eu era pequeno fazia programas ainda em Basic, acho que você é tão nova que você não sabe nem o que é isso, muito mas obrigada. são linguagens de programação que a gente fazia. Para o que a gente vive hoje, parece um outro tempo, um outro século realmente de muita inovação, de coisas muito disruptivas, vou dizer assim. E lógico que o que nós temos hoje que está aí sendo falado, milhões de eventos, de conhecimentos, artigos, tudo. Inteligência artificial é o que está posto hoje para os médicos, vamos falar dentro da área da saúde. Como realmente nós vamos usar de fato isso? E tem surgido inúmeras, várias, e ela está num progresso tão grande que eu ouso dizer que nós estamos só no começo ainda. Então, como nos preparar para, primeiro, investir nisso também, porque as empresas têm que estar preparadas. Os médicos, individualmente, eles vão usar o que tiver disponível para eles. Sim. Então, por exemplo, quem está comprando essas tecnologias, aí eu me coloco na posição de gestor que investe também na tecnologia. Eu te confesso que aí é bastidor, a gente está num momento ainda de esperar um pouco para ver o que vai ficar
E aí, não, agora nós chegamos num ponto que essas evoluções são muito poucas e tal, enfim, vamos incorporar tudo. Porque a tecnologia na área da saúde, ela não traz necessariamente diminuição de custo. Geralmente você incorpora, aumenta o seu custo e aquilo tem que ter uma utilidade ao ponto de ou ela vai trazer mais acesso, um melhor acesso para o teu cliente, né? Uhum. Uma experiência melhor e uma experiência para quem usa. Então, em resumo, é isso. E o médico, nós temos médicos de todas as gerações hoje. Médicos de pelo menos umas 3 gerações diferentes. Verdade. Então, nós temos médicos ainda lá, os médicos hoje na casa dos 60 anos, mais do que isso, que eles foram do prontuário de papel ainda. Uhum. Tem a minha geração, eu tenho 50 anos, que já passou da fase do papel e já pegou tecnologia. A gente já consegue a adaptação um pouco melhor. E tem a geração tecnológica, que já praticamente nasceu digitando. Então são essas 3 gerações que nós temos que alinhar para que usar essas novas tecnologias. E as novas tecnologias, elas podem ser colocadas, aí só para fechar aqui a minha fala desse ponto, a IA, a telemedicina que está aí, né? Quer dizer, pandemia parece longe, mas foi em 2021 ainda, então nós temos 3 anos só. Então, a telemedicina que está sendo usada, você tem aqueles dispositivos móveis vestíveis, você Uhum. tem aplicativos e tudo isso tem que ser integrado e usado a favor do paciente, do cliente e também, por que não, do profissional de saúde. Então, para mim, quando você fala nesse termo, nas novas tecnologias, onde vai se encaixar tudo isso na realidade do dia a dia, Certo. tanto do ponto de vista de investimento e de uso. Então, para mim, é isso. Maravilha. E você, Carlos, o que você acha? As primeiras palavras que me vêm à cabeça quando a gente fala sobre inovação, hoje é a inteligência artificial, com certeza, e os Large Language Models, né, o ChatGPT, Uhum. e a telemedicina que já está um pouco, já virou meio comum, assim, mas essas que são as tecnologias que a gente mais ouve falar. E geralmente de bastidores, o que mais me perguntam é, será que o médico, será que o profissional de saúde vai ser substituído pelo robô, por Ah, alguma sim. tecnologia? Será que Uhum. isso realmente vai nos ajudar no dia a dia? E também essa questão que o Dr. Newton trouxe, que é a tecnologia, ela encarece a saúde ou em algum momento ela vai fazer com que a saúde se torne mais próxima das pessoas, com um custo menor e que realmente leve a saúde até as pessoas. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por inovação, por tecnologia, e eu acredito muito na capacidade que a tecnologia tem de levar a atendimento à saúde às pessoas que realmente precisam, ainda mais num país continental como o Brasil, com distâncias imensas, que às vezes as pessoas têm que cumprir simplesmente para mostrar exames para um médico. Então isso não faz Aham. hoje sentido nenhum com a tecnologia que a gente tem. Perfeito, né? A tecnologia, a evolução tecnológica, acho que o principal desafio é ampliar o acesso, né? Mais do que qualquer coisa, né? Garantir que mais pessoas tenham acesso Com, à com certeza. saúde. Então tá, bom, tô em linha com vocês então, porque quando eu penso em novas tecnologias na área de medicina, também vem isso, vem até cirurgia com auxílio de robô, e até você trouxe, né, Carlos? Será que o médico vai ser substituído pelo robô, né? Fica aí a dúvida, a gente vai ter tempo para falar disso. Mas quando eu penso, assim, reflito sobre o que eu sei do mercado e também até sobre outros bastidores que a gente já teve por aqui, a gente vê que muita tecnologia básica ainda não foi amplamente adotada, né? A própria telemedicina, ela veio a fórceps, né? Porque não teve outro jeito, porque a gente tinha isolamento social e precisava de atendimento durante a pandemia. O prontuário eletrônico ainda não é realidade em todos os hospitais. E mesmo onde há, ainda tem médico que, né, tem alguma dificuldade de usar. Então, aqui eu queria fazer uma outra pergunta, tá? Saindo desse revolucionário mundo das novas tecnologias, né, inteligência artificial e robôs tomando nosso emprego, ou fazendo o nosso trabalho para que a gente possa ficar na praia, que seria maravilhoso, é, já é hora de olhar para o futuro, ou tem muita coisa para consertar ainda no nosso presente?
sem Eu dúvida. posso começar agora? Pode. Vamos fazer esse trocar. Eu revezamento. acho que vai ser bom. Pronto. Vou ficar por. A ver. Eu acho que a gente tem muita confusão quando a gente fala de inovação. As pessoas já pensam logo em inovação disruptiva, que é essa inovação imensa, Uhum. bacana, que muda tudo, né? E a gente já pensa em cirurgia robótica, em coisas assim extremamente avançadas. Mas na verdade, inovar ou inovação é fazer de maneira diferente as coisas que a gente faz no dia a dia, utilizando aí a criatividade, utilizando a nossa capacidade para fazer as coisas de uma maneira diferente, desde que a gente gere valor para as pessoas. Perfeito. É mudar o que a gente faz no dia a dia. Uhum. E isso pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, o médico que prescrevia à mão e ele passa a usar uma prescrição digital. Ou o hospital que fazia tudo ainda em papel e começa a implementar aí um software de prontuário médico. Então, isso é básico, mas que é por aí que começa a inovação que realmente faz diferença na vida das pessoas. É uma inovação de acordo com a sua realidade, né? A inovação é de acordo com como você está estruturado, né? Newton. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o futuro chega, mas ele não chega igual para todo mundo, né? Então, de acordo com a sua realidade, com o seu basal, ele vai chegando diferente. Uma grande cidade como São Paulo tem outras, já está com cirurgia robótica como realidade. Uma capital como a minha, por exemplo, que é uma capital grande, que eu moro em Teresina, são 850 mil pessoas e não tem ainda uma cirurgia robótica. Não é uma cidade pequena, mas esse futuro ainda não chegou lá por uma série de razões. E eu acredito realmente muito mais na inovação incremental, né? Quer dizer, aquela que você vai melhorando um pouquinho a cada dia. Essa disruptiva, ela faz sentido em alguns campos que precisa. Mas o dia a dia é o quê? É o que você falou, é prontuário eletrônico, são imagens em programas que a gente chama de PACS, né? Que deixam essas imagens digitais, que quando você precisa no seu computador, no seu notebook, você resgata aquelas imagens. Isso é fantástico, se você pensar. E já está aí amplamente disponível. O prontuário eletrônico ele ainda não é realidade para a imensa maioria, especialmente num Brasil tão grande como o nosso. Já temos cidades que têm hospitais, né, com os números de 50 leitos, 60 leitos pelo Brasil afora, né, interior que às vezes não tem essa realidade de ter um prontuário eletrônico, que por sua vez já é um grande ganho do ponto de vista digital. Então, antes da gente procurar essa inovação tão assim disruptiva ou tão muito cara, tem o básico para fazer, que é você fazer a transformação digital. Na verdade, é a transformação digital. Você pegar os processos ainda analógicos, no papel, e colocar isso tudo para uma base de dados que vai ter um grande ganho para o cliente, para o médico, para o serviço, né? Porque você ganha agilidade e você ganha segurança também e faz com que aquele serviço a gente consiga analisar os dados. Exemplo, se você tem, imagina aí o que era antes, um monte de ficha de papel. Aí, não, eu quero saber quantas pneumonias teve no meu serviço. Você vai saber catando papel 10 anos. Hoje em dia não, você coloca lá o CID, o diagnóstico, até hoje eles conseguem até ler o nome, pneumonia, dentro de um prontuário. Então você consegue coletar esses dados para tratar melhor o seu cliente lá na frente. Então assim, a transformação digital básica, o Brasil ainda está longe de ter em todos os lugares. Então isso a gente precisa ainda resolver essas barreiras e fazer essa evolução que ainda é a mais factível e melhor custo-benefício. Eu sempre coloco nesse ponto, porque sempre a gente fala em tecnologia, mas sempre vai ter alguém que vai ter que investir lá para que tenha, né? Então essa ainda é prontuário eletrônico, digitalização das imagens, assinatura, documentos eletrônicos. Então isso ainda falta e é possível e é totalmente factível. E quando você fala dessa disparidade, você não está falando só de público-privado, que a gente sabe que tem essa disparidade mesmo, né? É dentro do próprio privado. Exatamente. Eu não estou falando... Aliás, tem serviços públicos de ponta com alta tecnologia, inclusive aqui no Brasil. Aqui mesmo, na cidade de São Paulo, tem muito. E tem muitos serviços privados por aí afora que não tem.
Então, não estou falando de público-privado, estou falando de maturidade de tecnologia mesmo das cidades, das diversas regiões. Perfeito. Então vamos agora pensar, fazer um outro exercício. Tem lá uma apresentação sobre inovação médica, ou num hospital, ou num evento. Você deve estar muito acostumado com isso, né, Carlos? Né? Seu trabalho é dar palestras, né? Então tá lá. A gente vai ter uma discussão muito rica sobre a apresentação até de uma nova tecnologia para o corpo clínico. Tem um PowerPoint mostrando o futuro, mostrando tudo aquilo, né? Aquela coisa empolgante, né? Super motivacional. Eu fico muito empolgada quando eu vejo essas coisas. Eu caio direitinho. Aí a reunião acaba e vai voltar todo mundo para a rotina, né? Tem o dia a dia e tem o futuro desejável. Aí eu queria saber, o que geralmente os médicos saem falando desses encontros, assim, sabe? No corredor. O que eles trocam entre si? Agora acho que o Newton começa, porque o Carlos começou, né? A gente faz essa troca. Pode ser. Eu vou começar assim. Na verdade, Adriele, assim, eles saem dessas palestras, a primeira coisa é: não, isso acontece em outro lugar, aqui não vai rolar. Sempre assim, né? Não vai rolar esse negócio, porque a gente mal consegue fazer o que a gente está na rotina. Imagina ainda ter que fazer, preencher prontuário e tal. Algumas vezes que eu já fiz lá no meu hospital, tirei os papéis. Por exemplo, a gente tinha todo o processo no computador e tal, mas a cultura é um negócio muito forte para você mudar. É solicitar exames no papel e tudo, e diz, não, pois agora é o seguinte, tira o papel para ver se consegue solicitar. Então, assim, e realmente o médico ele tem uma razão. A gente às vezes costuma botar muita culpa em médico também, que aí eu vou, não é nem um corporativismo, que hoje eu estou mais gestor do que médico. Mas é porque realmente você tem uma série de atribuições a serem feitas, além de você ter que resolver o caso em si, às vezes burocratiza demais Sim, eu entendo. a vida do médico, entendeu? Esse tanto de entra em página, senha, não sei o que e tal. Então, assim, a tecnologia também ela tem que facilitar, certo? Então, toda vez que tem essas apresentações futuristas, realmente você tem que fazer um trabalho de cultura enorme para dizer, olha, isso se aplica aqui na vida real nossa e é possível fazer. E outra coisa, tem que fazer um plano de ação para que dê certo. Porque se você só jogar, não vai dar certo nunca. De cima para baixo também é difícil dar certo. Você tem que cair, você tem que ir lá no dia a dia com ele. E, geralmente a gente coloca até assim, uma pessoa colada mesmo no médico de qual é a sua dificuldade. Ah, tá. Aí a gente ensina, tá, o beabá. Porque há uma resistência cultural. E como eu falei, dependendo da geração, ela é maior ainda. Sim. Né? Então, assim, não acontece como mágica. Não adianta apresentar só PowerPoint que isso vai acontecer no dia seguinte. Não vai acontecer. Tem que ter todo um trabalho no dia a dia com ele ali, justificando e mostrando por que é melhor. Entendeu? E também não dá para dizer só, não, porque isso é bonito, é digital. Não é. É o que isso resolve e me ajuda no meu dia a dia. É isso. Claro, mas você contou que você cortou o papel? Conta um pouquinho mais disso. Não, porque é o seguinte, lá eu tinha já dentro do sistema, poderia pedir ou no sistema, né? Você pediu o exame todo, ou solicitando normal, com carimbo e papel. Não adianta, enquanto você deixa o papel ali em cima, ele faz o mais fácil para ele, que é colocar o nome e tal, e carimbar. Entendeu? Então, assim, aí teve uma das nossas iniciativas, olha, aqui tira o papel de dentro do consultório para ver se começa a usar o computador para fazer a solicitação. Então, isso foi criando a cultura. Lógico que tem reclamação, não pensar que essa vida, eles reclamam, porque é natural, o ser humano tem uma cultura. Se você não mudar essa cultura, o cara está fazendo aquilo ali 30 anos da vida dele, você vem de repente e muda. Agora não pode mais. Agora né? não pode mais, entendeu? Então, assim, tem que ter persistência. Certo. E você, Carlos, você que está muito aí, né, dando palestras, conhecendo muita gente, como é que é? Eu acho que depende muito do contexto, né? Tem situações em que a gente precisa apresentar as novidades, as coisas, essas inovações mais disruptivas, para que os colegas entendam que nível que nós estamos, aonde que a gente já consegue chegar. E exatamente como o Newton disse, o futuro ele já chegou, ele só não está uniformemente distribuído, né? Então é importante que todo mundo tenha acesso ao que está acontecendo no mundo. Mas localmente é importante que a gente traga sempre a possibilidade de o que eu posso aplicar na prática. Então tem duas coisas, a questão da mudança de mentalidade
de mindset, que é muito importante o médico ter essa mentalidade de inovação, e ter a mentalidade de inovação significa eu aceitar o novo, eu não ver o novo com preconceito, com medo, né? Eu estar aberto para que eu possa aprender as coisas diferentes e novas e que isso possa ajudar os nossos clientes. Então, as pessoas que têm o mindset de crescimento, mas também é importante que a gente mostre o que daquilo pode ser aplicado no dia a dia do médico. A diferença, por exemplo, que ele faz ao fazer uma prescrição digital, em que o paciente entenda o que está escrito, que o pessoal da farmácia vai dispensar a medicação correta e que tem ali orientações adequadas para que o paciente entenda como o tempo que ele tem que usar aquele determinado medicamento. Isso é extremamente importante na vida das pessoas e que, às vezes, uma receita escrita à mão, que as pessoas não entendem, que a farmácia não sabe o que vai dispensar para o paciente, assim por diante, a gente sabe que isso vai ter um grande prejuízo na saúde das pessoas. Então, essas pequenas inovações a gente já pode trazer para o nosso colega, para as pessoas no dia a dia. E aí tem muito essa questão da tirar as pessoas da zona do conforto. É duro, é difícil sair da zona do conforto. As pessoas sempre buscam familiaridade. Então, quem trabalha com inovação, sabe, até eu acho que no livro Originais, conta o seguinte: se você vai trazer algo novo de inovação, sempre procura trazer algo de familiaridade junto para a pessoa, para que ela possa aceitar essa inovação de uma maneira um pouco mais fácil. Tem que ser conta-gota, mas a gente tem que apresentar essas inovações e mostrar o benefício que isso pode trazer na prática para o colega médico. E aí você comentou em uma outra resposta, Carlos, sobre as principais perguntas que as pessoas fazem para você depois que você termina uma palestra, né? Tipo, então o robô vai roubar meu emprego, né? Ele roubou meu emprego. Que respostas você dá a essas principais dúvidas dessas pessoas? Que vão ajudar a quebrar essa questão da cultura, né? Que você falou, Newton. Sim, acho que já está bem estabelecido, né? A gente ouve falar bastante que o robô não vai substituir o médico, a inteligência artificial não vai substituir o médico. Agora, aquele médico que for resistente a essas tecnologias, ele vai ser substituído pelo colega médico que utilizar essas novas tecnologias a favor da medicina, a favor dos clientes e a favor de melhorar a qualidade da saúde, da medicina que a gente faz. Perfeito, matador. Tá. Agora, então, né, vamos pensar. A gente está falando aí de uma preparação que não é simples, né? A gente está falando de uma preparação de uma equipe que é multigeracional e que tem os seus medos, tem a vontade de manter as coisas acontecendo como sempre, né? Como sempre aconteceram. Agora, pensando num plano, eu sei que vocês já deram alguns exemplos individuais, mas como um plano de gestão, como a gente cria um caminho para preparar esses médicos? É todo mundo de uma vez? É em grupos? É no longo prazo? É no curto prazo? Como fazer? Acho que agora é ele. Agora é com você. Vamos lá. Na verdade, acho que tem que ter um projeto, né? Inovação, geralmente, quando as instituições resolvem inovar, elas colocam ali algumas pessoas meio que quase para fazer marketing, né? Nós temos um departamento de inovação. Então, realmente, a inovação tem que ser uma política, né? Em que a gente vai começar a trabalhar com essa disseminação da cultura de inovação. E isso tem que começar com quem? Com os early adopters. A instituição precisa identificar quem são as pessoas dentro da própria instituição que aderem de maneira mais rápida às novas tecnologias, que já têm um pé na inovação, e a partir daí utilizar esses colegas, essas pessoas, como evangelizadores, né, para levar essa cultura ao resto do time. Então, acho que esse é o primeiro passo para que a gente possa realmente ter uma cultura de inovação. Ser uma política da instituição, investir nesse departamento de inovação, colocar ali pessoas que realmente estejam envolvidas com inovação e que tenham essa capacidade de serem disseminadores aí dessa nova cultura de inovação, que hoje nenhuma empresa daqui para frente vai sobreviver, seja ela já for, que se nós não tivermos aí inovação dentro do DNA da cultura da empresa. Então, daqui para frente não tem como a gente fugir disso, e o que a gente vê muitas vezes é isso, se utiliza como quase um marketing da empresa que tem inovação, porque na verdade não existe inovação na essência. Certo.
Newton? Bom, entre a teoria e a prática tem uma distância muito grande. Ah, tem. Muito. Quando você fala de inovação para ser bonito, como o Carlos falou, né? Para ser marketing e tal, é tranquilo. Você bota lá um monte de figura de robô bonita e dá tudo certo. Põe uma mesa de bilhar e fala, é um ambiente de criatividade. Exato, põe uns puffs coloridos, Nossa, uma mesa de resolveu. bilhar, uma mesa de ping-pong e dá tudo certo. Pronto. Né? Eu vou chamar de tênis de mesa porque eu sou atleta, então os atletas de tênis de mesa não gostam que chame ping-pong, então é a primeira coisa. Mas é sério, como eu já visitei vários também, vários centros de inovação. A gente fez uma primeira coisa. Inovação não é tecnologia, essa é a primeira coisa básica que você tem que saber. Então, quando você vai montar um grupo de inovação, lá eu tenho um comitê. Né? Eu não montei nenhum lugar físico, montei um comitê com todas as áreas, desde o RH, um da TI, um de cada área, para ficar com os nossos projetos, aí foi bem falado pelo Casper, os projetos de inovação, de um modo geral, lato sensu. Agora, quando você vai fazer uma inovação aplicada aos médicos, aí a coisa ela é bem mais complicada, porque é o seguinte, primeiro, a alta gestão ela tem que comprar isso. Até dentro da alta gestão, você tem pessoas que não estão afeitas à inovação. Então, às vezes tem um ou outro, mas se tiver muita gente que não quer nem saber disso, por quê? Inovação também requer uma coisa, que é você, às vezes, não ter o resultado que você espera. E tudo envolve, volto a dizer, tudo envolve recursos. Então, às vezes, todo mundo já vive no limite dos custos. Então, peraí, eu vou aplicar mais alguma coisa aqui num negócio que pode ser que não dê um retorno e estou indo atrás de tudo que é bonito que eu vi nos grandes centros e tal, mas não vai funcionar para cá e essa coisa já começa de cima. Então, se você não tiver o apoio da alta gestão, não vai para frente. A segunda coisa também o médico, ele tem aqueles que adotam tecnologia facilmente, até por especialidade. A minha, que é cardio, a gente tem muita inovação. Tem muita tecnologia na cardiologia, não é nem difícil a gente falar de inovação para um cardiologista. Para um radiologista, não é difícil, eles vivem com computador. Coisa. Agora, tem determinadas áreas que não são tão familiares. Quando você quer fazer um projeto numa instituição, você tem que... Eu estou nesse momento aqui com um projeto, que é exatamente colocar um prontuário eletrônico no consultório dos médicos. Eu já tenho nos meus recursos próprios, lá no meu serviço, no meu hospital, agora eu quero colocar no consultório de cada um, que é um prontuário clínico que é do MV, né, que a gente está fazendo essa expansão. Pense num negócio difícil. Por quê? Primeiro, todos já têm, algum outro. Como é que eu vou convencer ele a mudar, né, esse prontuário? Então, é um projeto elaborado com pessoas indo lá visitar o médico e explicar para ele, olha, o porquê que essa integração de dados, né, a maioria são médicos cooperados nossos, por exemplo, na Unimed, então é o seguinte, você vai ter acesso aos dados de clientes mais fácil para você acompanhar esses clientes. Quando eles estiveram lá no nosso serviço, internados, já está tudo aí. Então você vai evitar de você pedir mais exames. Então assim, há todo um trabalho de convencimento para ele na prática. E olha, a gente disponibiliza QR Code para cadastro, a gente faz eventos, todo evento a gente coloca, mas não é fácil. Tem os que vão mais rápido e os que vão mais lento. Mas eu acredito, planejamento com metas mesmo, dizer, olha, até o fim do ano eu quero 50 médicos com essa plataforma. E nos médicos, chegar lá, botar alguém de preferência até médico com ele. Entendeu? Explicando o porquê que é vantajoso usar. Então, não é fácil você implantar a tecnologia de jeito nenhum com essas barreiras. E o médico, assim, é minha classe, eu sei disso porque a gente é muito tradicionalista, assim. O que eu fazia há tanto tempo, para eu mudar, não é fácil. Acho que o ser humano também é assim, né? O ser humano difícil. é muito difícil. A questão da cultura realmente ela é importante e para mudar não é só você mostrar que é bonito, não. Você tem que mostrar que é funcional, que vai ficar melhor para ele. E isso é um trabalho de projeto mesmo. Tem que ter projeto.
Então a gente volta agora para o Direto do Corredor com as nossas perguntas da audiência. Eu tenho aqui que a equipe mandou para mim. A Ana, que é uma estudante de medicina, ela perguntou se vocês acreditam que o currículo das faculdades de medicina estão acompanhando a evolução tecnológica. Tá na vez de quem? Vai com você. Eu vou com essa pergunta, ela é fundamental. Na verdade, quando você falou assim, o que fazer com as várias gerações, né? Então essa é uma delas. A gente tem que incorporar, assim, eu digo que é uma urgência até, a tecnologia no currículo médico, de uma forma mais prática, né? Eu sou também professor, né? Professor de medicina. E a gente não tem no currículo uma cadeira que fale sobre inovação na área da saúde de uma forma prática, de uma forma que eles vão sair e já vão se deparar com ela. Então, isso é realmente uma necessidade. Atualizar rapidamente os currículos, tá? Para que o jovem médico, né, ou o novo médico, ele já saiba o que vai, ele já tenha, aliás, testado isso durante a faculdade, né, e que ele vai sair e vai encontrar um mundo tecnológico. O mundo dele, eu sei que o jovem médico também, a maioria já nasceu em celular, mas é diferente. Ele vai ver como que você atende um paciente numa ferramenta digital, quais são as suas preocupações e também tem a questão ética, né? Qual a ética envolvida numa telemedicina, por exemplo, né? Então que é diferente, não é a mesma coisa de uma consulta presencial, entendeu? Quais são as limitações de uma telemedicina, né? Então tudo isso ela tem que ser ensinada nos bancos da faculdade, que nesse momento até então, pelo menos na grande maioria delas, eu posso dizer que mais de 95% ninguém está vendo ainda, né? E a faculdade realmente ela costuma chegar um pouco mais tarde, né? Então sai as inovações e depois chega, mas realmente está na hora de aproximar um pouquinho mais o currículo com as novas tecnologias médicas. Perfeito. E você, Carlos? A gente falta no Brasil os currículos, não só a inovação, a tecnologia, mas que eles incluam também, por exemplo, a gestão, o empreendedorismo, a educação financeira do médico. Esse é o papel que eu venho fazendo. Eu digo que eu sou um evangelizador dos colegas médicos, porque eu falo exatamente sobre esses temas. Meus 2 livros que eu tenho aí já publicados falam sobre esse tema. O meu 3º livro, que está para ser publicado esse ano aí, do editor Altabook, também fala sobre educação financeira para médicos. Ou seja, são aqueles temas que o médico realmente não aprende na faculdade. E são essas habilidades comportamentais, essas chamadas soft skills, erradamente chamadas soft skills, que fazem a diferença no dia a dia. É o cuidado humanizado, é a empatia, é entender realmente o que o cliente precisa, e isso a gente não aprende absolutamente nada na faculdade. A gente está sempre focado na parte técnica e nós somos catequizados para sermos bons técnicos e em detrimento de tudo o resto que hoje envolve a profissão, que envolve os negócios da área da saúde, e por isso que às vezes o médico acaba tendo hoje um papel secundário quando a gente fala em gestão em saúde, quando a gente fala em lideranças em saúde, porque o médico está focado em atender as pessoas e esquece esse lado extremamente importante da área da saúde. Perfeito, gente. Isso aí que o Carlos falou é minha outra paixão, né? Uma é tecnologia e a outra é gestão. Eu também tenho mentoria nessa área de gestão, né? Assim como ele também. E o que a gente foca é exatamente isso, porque o médico ele sai sem preparo financeiro nenhum, de gestão muito menos, né? E ele precisa dessas outras habilidades para que ele se insira de uma forma mais adequada dentro do mercado de hoje. Tá? Então muitos médicos bons, brilhantes, se perdem porque não têm essas habilidades. Foi muito bem lembrado aí pelo Carlos. Alô, médicos, hein? Então acho que a gente... Nem só isso. Pode falar, Carlos. Deixa eu anotar aqui um pouquinho. Acho que nem só isso, Newton. É até para garantir a felicidade do médico hoje, que o médico ele chegue numa idade avançada, tendo recursos financeiros para envelhecer com qualidade, não precisa estar fazendo plantões aí aos 70, 80 anos de vida, para que o médico não sofra burnout, né, para que realmente o médico ele possa estar mais feliz fazendo medicina. Eu acredito muito que o médico que vai realmente poder ajudar as pessoas não é aquele médico que diz assim que ele se dedica quase como um padre à medicina, mas
aquele médico que está feliz fazendo medicina, é aquele que é capaz, então, de ajudar as pessoas, de ajudar o outro, de estar realmente se sentindo pleno, para ter plena atenção à pessoa que está sofrendo e que está ali sentado na frente dele. Então, eu acredito muito que são habilidades fundamentais das escolas médicas que precisam dos médicos para que a gente tenha cada vez médicos mais felizes atuando como médico e não com uma profissão que tem mais alto índice de burnout, de depressão e até mesmo de pessoas aí cometendo suicídio. Nossa, a inovação da saúde é a felicidade do médico, né? Então acho que a Com gente pode certeza. fechar assim. Essa aí, com certeza. Muito bom. Então aqui no nosso resumo da ópera, né? A inovação ela chega, mas não chega igual para todos. Então a gente precisa focar em inovação incremental, não olhar só para a inovação disruptiva. E um plano de inovação passa pela transformação cultural e a gente tem que pensar agora com esse fechamento aqui no bem-estar não só do paciente, no bem-estar financeiro da empresa, mas na felicidade e no bem-estar do médico. Acho que é um bom resumo. E aí, para a gente fechar, eu queria que cada um de vocês fizesse uma declaração final antes de eu agradecer e encerrar mais um Bastidores da Saúde. Então agora quem começa é o Carlos. Eu gostaria de encerrar fazendo um convite aos colegas médicos que abram a sua cabeça, abram a sua mentalidade para o novo, para entender que essas tecnologias elas vêm para melhorar a qualidade do que a gente faz. Eu faço telemedicina desde que ela foi aqui autorizada a fazer no Brasil, e isso me leva para dentro da casa dos meus pacientes, isso faz com que eu possa atender os meus clientes, sejam eles aonde estiverem, e eu também aonde eu estiver, me dando um pouco mais de liberdade geográfica. Viajar, os meus clientes ficavam às vezes desassistidos se eu não tinha um outro colega para me substituir. Então a tecnologia ela é simplesmente uma ferramenta extremamente útil para que a gente possa aí cumprir com o nosso juramento de Hipócrates, que é levar saúde a quem precisa. Muito bem. E você, Nilton? Bom, como mensagem final, né? Os médicos, eles já sabem, né, que a tecnologia ela sempre vem, né? Inovação desde que a medicina existe, desde o primeiro bisturi, que já foi uma inovação, anestesia e tantos outros. Estetoscópio, né? Eletrocardiograma, enfim. Ela Tudo. sempre vem, né? Então não tem porquê nem como lutar contra isso. Agora, que nós temos ferramentas que podem nos ajudar a ser mais produtivos, a atender melhor o nosso cliente, e isso não volta mais. Então, assim, prontuário eletrônico, análise de dados, os prontuários, eles vão escutar a gente falando, isso a gente não falou aqui, mas eles vão escutar a gente falando. A própria MV lançou agora no congresso, né? Até testei lá e tem um vídeo meu que roda aí, que você fala com o seu paciente e o prontuário anota. Você não precisa ficar ali digitando, tornando a coisa mais impessoal. Então, a tecnologia, ela vem para a gente fazer o que a gente faz melhor, que é ser humano com uma outra pessoa. E aquelas coisas automáticas, elas vão para a tecnologia. O que for automatizável, ela vai ficar com ela. E ela vai ajudar a gente a ser mais produtivo, vai ajudar a gente a ter uma decisão mais assertiva, porque ela vai trazer para a gente rapidamente um conjunto de dados e de opções, mas você é que escolhe. Você, no final das contas, é que vai optar para o que vai ser melhor para o seu cliente, para o seu paciente. Então, de novo, a tecnologia não se pode lutar contra ela, que ela sempre vence. E a outra coisa é aproveitar o melhor dela para a gente fazer o que a gente faz melhor, que é sermos humanos com outro ser humano. É isso. Perfeito, gente. Olha, eu achei que foi muito legal o nosso papo. Vocês complementaram muito bem. É muito bom ter médicos falando para médicos, né? Porque senão você não entende a realidade de quem está do outro lado. Então, foi ótimo. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez em nome da MV a participação de vocês aqui. Obrigada, Nilton. Obrigada, Carlos. Obrigado. Foi muito bom. Prazer. E já passou rápido, né? Passou rápido. Bom, e você que está aqui... Não pode finalizar, Carlos. Eu acho que deu um delay. Não, era só dizer muito bem. Um abraço aí. Muito obrigado aí pelo convite. E você que acompanha o nosso Bastidores da Saúde,
Mais uma vez, nosso muito obrigado aos nossos especialistas pela presença, a você por ter acompanhado a gente, a Ana que nos mandou a pergunta aqui no Direto do Corredor. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau!